pela presença de todas e todos. Temos a honra aqui, o privilégio de receber o professor Ladislau Dolbor aqui conosco, que já tinha estado aqui uma vez na Tapera, mas num evento grande, com várias outras pessoas, fez uma fala breve, e a gente já conhece a obra do professor, já faz tempo, admira, estuda, discute, e ficamos com isso, poxa, vamos chamar o professor no próximo ano, numa data para a gente poder se aproveitar um pouco mais do conhecimento que ele gentilmente compartilha e participa da vida pública aí de maneira atuante e muito altiva. Então, professor, mais uma vez, obrigado pela presença. A palavra é sua. Boa noite a todos. A coragem de enfrentar esse calor aí, para ouvir argumentos de economia. Gente, eu sou economia por empréstimo, né? A minha área mesmo é linguística, né? Eu falo uma carrada de línguas, eu li a Dostoiévski no original, é um privilégio, enfim, ler Dante no original é outro privilégio, eu li a Bíblia em hebraico no original, não me encanta tanto, mas ler o Cântico dos Cânticos no original é um negócio, sabe? Eu acabei indo para a economia, mas para entender as coisas, né? Eu estou me apresentando um pouquinho porque, assim, a gente não é um economista que fala, não é um pedaço de ciência, de informação que fala, é uma pessoa, né? Meu primeiro emprego foi no Jornal do Comércio do Recife. Eu cobri a área rural e a visão daquela miséria pavorosa, aquela gente, sabe, do sim senhor, assim, aquilo virou minha cabeça, eu tinha 22 anos, né? Sabe, não é só por ciência que a gente vira ou de esquerda, de direita, coisa do gênero, né? Tem um livro meu que vocês podem gostar, que está online, chama O Mosaico Partido, né? O Mosaico Partido é a ruptura das nossas identidades, né? Que legal, está online no blog aqui. Aqui tem gente que acessa meu blog? Não. Tem um bocado. Gente, nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online gratuitamente. Tá? Hoje somos centenas de milhares de cientistas no mundo que fazem isso, né? Vocês entram aqui no dolbor.org, aliás, vocês escrevem Ladislau no Google, vocês estão lá, enfim, no pior dos casos, você chama o filho de vocês, no instante resolve. Mas o básico que eu quero trazer é o seguinte, o que a gente pensa não é só ciência que a gente entendeu e estudou as técnicas da economia e, portanto, traz essa coisa, né? É uma mistura, né, dos valores que a gente herda, da família, né, do coisa, né, e é também a vivência da gente, né, que impacta, né, essas coisas, e é também a ciência, né, para a gente tentar entender as coisas, né. Então nós somos, todos nós, eu acho, esse bordado de ciência, vivência e consciência, né, construindo uma visão de mundo, né. É complicado até a gente se dizer de esquerda, porque isso meio que legitima a direita, a defesa das oligarquias, coisas do gênero, né. Na realidade, a gente quer uma sociedade mais decente, né, uma sociedade que funcione, né. Esse blog é uma ferramenta de trabalho para vocês, tá? Essa é a última edição, saiu agora no mês passado por Cambridge, né? É importante porque muita gente a nível internacional está querendo entender o que aconteceu com o Brasil, certo? Então, ter um documento publicado por uma grande instituição europeia é uma coisa, e em inglês, né? Porque isso no mundo todo, na Índia, na China, por toda parte, o pessoal pode ler e ver, digamos, que tipo de desgraça se abateu sobre esse país, quais são os mecanismos que a geraram. Mas vocês têm nesse blog, vocês têm um conjunto, vocês têm aqui dicas de leitura, tá? Ajuda muito. Tá? São os livros ou artigos mais significativos que têm aparecido no mundo, né, nessa busca de um desenvolvimento que funcione, né? A desgraça não é só nossa, né? É só olhar o que está acontecendo na Turquia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo nas Filipinas, a França em crise permanente, a Inglaterra com o Brexit, enfim,
Está todo mundo à procura de rumos, né? De certa maneira, tem uma explicação que vem no início do livro, desse Era do Capital Improdutivo, né? Quer dizer, esse desajuste entre os governos que são nacionais e uma economia que funciona em termos globais. O dinheiro mudou, né? Eu sou dos antigos, ainda uso essas coisas que vocês devem conhecer, né? Tem gente que ainda usa, na minha idade a gente usa. Mas, na realidade, hoje é sinal magnético, né? Navega na velocidade da luz no planeta, ninguém controla esse negócio, virou uma zona planetária, virou um sistema de exploração financeiro, e as pessoas ficam muito desarmadas, digamos assim, em termos de instrumentos de conhecimento, de instrumento teórico, de entender o que está acontecendo, né? Então, sei esse ponto assim de pensar, bom, os governos são nacionais, mas a economia que esses governos deveriam regular para fazer funcionar para o interesse da gente, funciona em outro âmbito, funciona no espaço global, só isso mostra o desajuste que a gente está vivendo, né? E por que, digamos, essa crise generalizada, né? Deixa eu puxar o nosso desafio básico, né? É um tripé. Nós temos o desafio ambiental, o desafio social e o fato que o desafio econômico não está respondendo nem ao desafio ambiental, nem ao desafio social. Deixa eu passar rapidamente nisso. Em termos ambientais, esse planeta está indo para o brejo. Gente, eu não sou catastrofista para nada, né? Eu estava numa entrevista na televisão com o Ignazio Sachs, né? O rapaz disse, mas isso é muito uma visão pessimista, né? Ele disse, meu amigo, um pessimista é um otimista bem informado, né? Eu tenho os dados, certo? Eu trabalho hoje, sou aposentado para as Nações Unidas, eu fui consultado do secretário-geral da ONU, eu trabalhei muitos anos organizando, trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Ásia, em diversos países, e a gente pega esse negócio, né? E eu tenho essas relações, eu continuo a receber todos os documentos do Banco Mundial, da ONU, etc., e a gente acompanha as coisas. O negócio está indo para o brejo muito rapidamente. Não é só o clima, né? É a liquidação da vida nos mares, é o plástico que está invadindo tudo, a gente está conseguindo destruir as coisas de maneira absolutamente irresponsável, né? Vocês têm a liquidação da cobertura florestal, que também é uma desgraça planetária. Nós temos o excesso de quimização do solo, que está nos fazendo perder. Por exemplo, só nas regiões do semiárido planetário, a gente está perdendo 73 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano, né? Certo? Desmatamento que gera erosão eólica, excessos de irrigação, excesso de química, enfim, e uma esterilização de solo. Na realidade, vocês podem pegar outra coisa, que é a liquidação da vida dos mares, né? Nós temos tecnologias que avançam muito. Hoje, com esses grandes navios de pesca industrial que raspam o fundo do mar, se liquida simplesmente tudo, né? É bom, né, ter mais tecnologia, poder fazer mais coisa com menos esforço, né? Só que se você não ajusta o sistema de organização social às novas ferramentas que a gente tem, isso aqui não funciona, né? E tem mais, né? Nós somos 7,5 bilhões de habitantes no planeta, né? Se vocês pensam um pouco, ninguém consegue imaginar que é 7 bilhões e meio, né? Eu uso a imagem seguinte, né? Meu pai, quando nasceu, eu não estou falando pré-história, gente, estou falando do meu pai, tá? Nós éramos 1,5 bilhão. É meu pai. Somos 7,5 bilhões. Estão entendendo? Algumas coisas funcionam no planeta. Olha, e 80 milhões a mais a cada ano. Não tem como, gente. A gente que faz os cálculos, que faz o levantamento, segue a estatística, não é fórmulas complicadas, coisa do gênero, é aritmética, gente. Vê a progressão geométrica, todo mundo querendo consumir mais, 7,5 bilhões de habitantes e 80 milhões a mais, esse negócio simplesmente está indo para o brejo, gente. Isso é aritmética, a gente tem isso, a gente calcula a pegada ecológica de cada pessoa, de cada empresa, é só olhar, certo? Sem falar todos os negócios completamente irresponsáveis. Grande parte da carne que a gente come, você sabe que vem repleta de antibióticos, né? Porque engorda mais rapidamente, isso é mais barato para as empresas.
o que faz que, desde pequenininho, a gente se alimenta com antibióticos e está se gerando resistências. As bactérias de todo lado, tem um monte de morte já nessa linha. Né? Tem coisa catastrófica que, por exemplo, de 1970 a 2010, a gente perdeu 52% dos vertebrados do planeta. A gente está liquidando por liquidação do hábitat, por caça, por exploração de diversos tipos, por venenos. Né? Uma coisa recente e trágica, que hoje se tem noção, é o desaparecimento dos insetos. Né? Os insetos são vitais. Né? O cara acha legal, né? Mete agrotóxico na sua plantação, mata todos os insetos, os que prejudicavam a lavoura. Mas um monte de outros insetos que alimentam os pássaros, que vivem dos diversos... Isso é catastrófico. A morte das abelhas, o desaparecimento das abelhas no planeta é outra catástrofe, certo? São polinizadores essenciais. Né? E por aí vai. Então, nós temos um eixo da sustentabilidade que é absolutamente catastrófico. A gente tem que orientar os recursos para isso. E a gente tem outro eixo, que é o eixo do social. Né? Nós temos hoje 1% dos mais ricos que tem mais do que os 99 seguintes. Gente. Isso é uma piada. Não é que essa gente merece porque produziu tudo isso. Sabe como é que você enriquece efetivamente hoje? Eu uso isso... Ninguém consegue entender o que é um bilionário, né? Não é bem do nosso nível, digamos assim. Se eu tenho $1 bilhão, eu faço uma aplicação financeira a 5% ao ano. Modesto, né? Quanto eu estou ganhando? Eu estou ganhando por dia $137 mil. Estão entendendo o que é $1 bilhão? Então, os bilionários desse planeta, que não precisam para produzir mais porra nenhuma, eles estão aí, né, para produzir. Porra nenhuma é expressão de economia heterodoxa, digamos assim. Mas que transmite o sentido. Né? Essa gente, está entendendo? Você está ganhando $137 mil ao dia. Né? No dia seguinte, você está ganhando 5% sobre $1 bilhão mais $130 mil. Você tirou $7 mil, a vida está cara. Tal, enfim, tá? Estou entendendo o processo? Então, na realidade, nós temos um conjunto de sistemas financeiros que, sem produzir nada, estão se permitindo de enriquecer. Isso é muito conhecido em termos de finanças, internacionalmente chama snowball effect, financial snowball effect, o efeito de bola de neve. A bola de neve, quando ela é pequena, você rola ela uma vez, ela agrega um pouquinho de neve. Quanto mais ela fica grande, mais ela agrega neve. Certo? Então, esse processo está gerando esse sistema que nós temos hoje, 26 famílias, que tem mais do que a metade mais pobre da população, né? 3,5 bilhões de habitantes, e 1% tem mais do que os 99 seguintes. Esse negócio não funciona, gente. Certo? E tem mais. A desigualdade é um problema ético, porque ter gente passando fome num planeta... Uma aritmética interessante é a seguinte: o PIB mundial, $80 trilhões. Vocês dividem pela população mundial. 7,5 bilhões, sabe o que dá? O que a gente produz hoje dá R$11 mil por mês por família de 4 pessoas. Tanto no mundo como no Brasil. O Brasil está exatamente na média mundial. Estão entendendo? Nosso problema não é econômico. Nosso problema é político, nosso problema é de distribuição, de organização, do que a gente produz, para quem. Ou seja, nosso problema é de governança, o problema decisório. Né? Agora, a desigualdade é uma tragédia ética, tanto em termos dos pobres, porque não são eles que têm instrumentos para mudar a situação, quanto dos ricos, que estão enriquecendo de maneira escandalosa, sem produzir nada, pelo contrário, desarticulando os sistemas produtivos. Né? Mas é também um problema político-social, porque nenhuma sociedade consegue se governar quando você tem esse nível de desigualdade. É só ver o Brasil, mas é ver a Argentina, é ver pelo planeta todo. E sabe o que é? São bilhões de pessoas que estão num nível de sobrevivência. E não é mais aquilo que eu conheci quando era
moleque no Recife, no Jornal do Comércio, e aquele pessoal do interior de Pernambuco que dizia assim, senhor, e todo quebrado. Né? Eu lembro de mais recentemente, estive na Guiné-Bissau, onde eu tinha trabalhado, parei o jipe junto de um campônio, né? Campônio como se deve, preto, descalço, com turbante, enfim, ali numa estradinha de terra, né? Parei o jipe e fui falar com ele. Então, as chuvas não caíram, como é que vocês vão fazer, né? Ele olha para mim, branco, jipe, e diz assim, eu quero saber como vocês vão fazer. Está entendendo? A pessoa está mandando a bola de volta, mano. A pessoa está com o saco na lua no planeta, gente. Não tem mais pobre como antigamente. Sabe? Do sim, senhor. Então, o que você faz? Você constrói um muro entre o México e os Estados Unidos, você constrói um muro entre a Palestina e Israel, você constrói, enche de navios militares. Aliás, só falam do muro do Trump, não falam de todas as cercas de arame farpado que a Europa está se cercando. Né? Meu, esse negócio não funciona. E não funciona em termos econômicos, porque é uma burrice radical. Como é que os Estados Unidos saíram da crise em 29, a crise a partir de 33, quando Roosevelt é eleito? Eles taxam os capitais improdutivos financeiros, chega a 90% a alíquota. Eles emitem moeda e eles organizam, financiam infraestruturas em tudo quanto é município pelos Estados Unidos afora. Era uma grande equipe dirigida por um tal de Hopkins que tocava esse negócio. Geraram dinamização de atividades e dinheiro aportado pelo Estado, o que gerou demanda por parte das famílias que voltaram a consumir. Quando as famílias voltaram a consumir, as empresas voltaram a empregar e a produzir, o que gerou mais renda. O consumo maior das famílias gerou imposto sobre o consumo. A atividade maior das empresas gerou imposto sobre a atividade produtiva. Fechou a conta. E não gerou a inflação, todo esse negócio que agitam para a gente. Meu Deus, a inflação. Estão protegendo a população da inflação. Na realidade, a gente sabe que funciona. Isso funcionou nos Estados Unidos, se chamou New Deal. Funcionou na Europa, se chamou Welfare State. Funcionou na Coreia, está funcionando na China. A economia funciona quando você organiza a orientação dos seus recursos para o bem-estar das famílias. É tão simples assim. Como se dá a construção do bem-estar das famílias? Em parte é renda, salário direto, dinheiro de bolso. Outra parte, salário indireto, acesso a serviços. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O canadense tem um salário menor que o americano, um pouco. Mas o canadense tem acesso à saúde gratuita, à creche para a criança, à escola gratuita, universidade gratuita, todas as escolas têm piscina e são gratuitas. Sabe o que é? É salário indireto. Aqui dizer, ai meu Deus, os impostos. O problema não é os impostos, o problema é o que se faz com o imposto. Então veja que interessante. Os Estados Unidos, em grande parte, privatizaram a saúde. Os americanos têm uma saúde que é uma droga, a não ser para os muito ricos. E o custo da saúde para o americano é, em média, $9.400 por ano, por pessoa. $9.400. O custo no Canadá, que não é indústria da saúde, e sim, não é indústria da doença, sim política de saúde, no Canadá é $3.400. E tem um nível de saúde incomparavelmente superior. É interessante isso. Por quê? Porque quando você assegura a saúde como serviço público, gratuito, universal, você sabe o quê? Você faz política de saúde. Você controla as emissões de gases dos veículos que geram doenças respiratórias, você controla a qualidade da água, porque a água é o principal vetor de transmissão de doenças, você assegura o sistema preventivo de saúde, sai muito mais barato. Você tem uma política de saúde, não uma indústria da doença. É interessante isso. Então, estou trazendo isso porque esse negócio de dizer, né, temos que reduzir o Estado, isso é uma pilantragem radical. Quando você faz a lei do teto de gastos, você reduz o SUS, você vai obrigar as pessoas a entrar nos planos de saúde. Plano de saúde, gente,
É um negócio, tá? A PUC me desconta do meu salário 2 pau por mês. Eu não uso 10% disso. É um grande negócio. Por que que eu estou no plano de saúde? E assim, por quê? Porque, de repente, pode acontecer alguma coisa por insegurança. Se eu estou no Canadá, eu não preciso estar gastando tanto para a coisa, porque eu estou garantido sempre. Porque se considera que uma criança tem direito a ser tratada se está doente, um direito básico das pessoas. É bom senso, é muito mais barato e funciona. É assim que funciona também na educação, essas coisas, né? Veja a educação na Finlândia, coisa do gênero. Então, o bem-estar das famílias, essas duas coisas. Renda, sim. Mas políticas públicas, sociais, é essencial. E mais, políticas de educação, saúde, cultura, lazer, segurança, as chamadas políticas sociais, estão se tornando as principais áreas de atividade econômica. O principal setor econômico nos Estados Unidos, de longe, é saúde. 20% do PIB. Por que que em toda eleição a grande discussão é quem controla a saúde nos Estados Unidos? Porque onde está a grana. Então, na realidade, a redução da desigualdade se dá pela renda e se dá por políticas sociais, pelo salário indireto. E quando você orienta, em termos econômicos, os recursos para responder ao bem-estar das famílias, nesses dois, né, a renda das pessoas e as políticas públicas, você tem uma sociedade equilibrada. Gente, é olhar como funciona na Coreia do Sul, como funciona na China, como funciona no Canadá, nos países nórdicos, como funciona na Alemanha, etc. O que está acontecendo? Nós temos que responder ao dilema ambiental, parar de destruir o planeta, e nós temos que responder ao dilema social, reduzir desigualdades, assegurar o básico para todo mundo, porque senão esse negócio não se governa. Onde está o dinheiro para isso? Essencialmente, gente, nos paraísos fiscais. PIB no mundo, hoje, 80 trilhões. Nos paraísos fiscais, temos entre 21 e 32 trilhões. Gente que não investe e não paga imposto. É interessante isso, né? Os 21 a 32 trilhões são dados de 2012. Na época, o PIB mundial era de 73 trilhões. Está entendendo o processo? Uma grande massa de recursos está na especulação financeira. E por que está na especulação financeira? Porque a produção no mundo, bens e serviços, avança 2,5% ao ano. A rentabilidade das aplicações financeiras, você só está comprando e vendendo papéis, você não produziu nada. A rentabilidade dos papéis financeiros está entre 7% e 9% nas últimas décadas, no mundo. Onde é que o cara coloca o dinheiro? Coloca no sistema financeiro. Onde é que a Sadia colocava o seu dinheiro? Em vez de comprar mais máquinas, produzir mais coisa, o diretor financeiro dizia, olha, eu sei ganhar dinheiro, tá? Pegava os recursos da coisa, aplicava em título do Tesouro, né? Certo? Está produzindo alguma coisa? Nada. Está gerando a dívida que a gente paga. Portanto, o dilema básico que eu estou colocando é o seguinte, nós temos um dilema ambiental, temos um dilema social, e o fato que os recursos, em vez de responder aos problemas que nós temos, estão sendo desviados para um sistema especulativo que é planetário, que tem uma força política radical. No governo Trump, a comissão econômica dele é dirigida por gente do Goldman Sachs. É só olhar no Brasil, quem manda no... Aliás, interessante, Paulo Guedes é cofundador do BTG Pactual, não sei se vocês conhecem, enfim. O BTG Pactual tem 38 filiais em paraísos fiscais. Para que servem filiais em paraísos fiscais? Evasão fiscal, lavagem de dinheiro, especulação. Para quê? E esse vira ministro da Economia, né? Meu, a gente sabe o que deve fazer. A gente sabe que deve fazer um banco. Se eu pego, por exemplo, como o Banco Nordeste chegou a fazer, eu faço uma política de apoio de crédito e apoio tecnológico para pequeno produtor rural. O efeito multiplicador desse dinheiro é brutal. É isso que funciona. Eu uso um exemplo que me passou a Mira, que nos leva à taxa de juros, que eu quero comentar com força, né?
Se uma costureira, ela decide, para melhorar a sua produtividade, ela vai comprar uma máquina de costura mais chique, moderna, mais performante. É legal, ela vai produzir mais. Agora, se o crédito que ela pegou, a taxa de juros que ela tem que pagar, é superior ao aumento de rendimento que ela teve, ela não vai conseguir pagar os juros, que dirá reduzir o estoque da dívida. Daqui a pouco, ela tem que ir no banco e dizer, olha, não estou conseguindo pagar os juros. O banco fica encantado, minha amiga, não tem problema, senta aqui. Certo? Nós vamos alongar a sua dívida, nós vamos redefinir essa coisa. Tá? Você sabe o que é? Ela vai passar o resto da vida trabalhando para pagar o banco. Certo? Não sei se tem alguém endividado aqui. Gente, como eu trabalhei na área internacional, eu estudei na Suíça com bons banqueiros, né? Eu sei como funciona um negócio. Entende? E eu organizei sistemas em vários países, enfim, né? Para as Nações Unidas, e a gente faz simplesmente faz as contas. É aritmética, gente, não é modelo econômico e não é opinião. Entende? Porque é que nem na tua casa com o teu dinheiro. Se você tem uma entrada mensal de R$5.000, você não vai poder estar gastando a partir de... Né? E as coisas são simples, a gente faz essas contas. Né? Basicamente, nós temos hoje 64 milhões de adultos no Brasil, adultos. Você junta as famílias, dá quase a metade da população do país. 64 milhões de adultos que estão negativados. O povo chama com nome sujo. Portanto, não podem ter, estão negados quando tentam ter um crédito. Por quê? Porque estão enforcados. E por que estão enforcados? Não sei a quanto vocês tomaram, quem está endividado, os juros em cima da dívida. Na França, se eu quero fazer reforma na minha casa, eu posso pegar até 20.000 euros, cerca de R$100.000, 13,5% ao ano. Não 13,5%, 3,5%, 3,5% ao ano. Certo? Aqui você não consegue isso ao mês. Se você consegue isso ao mês, você fica feliz. Ou seja, a diferença entre o custo do dinheiro na França e aqui não é de 20%, 30%, 40% mais caro. É entre 800% e 1.200% mais caro. Esse negócio funciona? Óbvio que não funciona. Certo? Eu sentei com o pessoal daí na Lapa, das Casas Bahia, né? Casas que tem total dedicação a nós. Né? E a gente olhou, estava lá um fogãozinho de 420, né? A gente foi fazendo os cálculos, aí viu que eu não ia comprar nada, a loja vazia e tal. Aí o fogão saiu da fábrica a 200, tem 40% de imposto, que sempre se diz que a culpa é um imposto, tem 40% de imposto, vai para 280. Eles querem ganhar um bom dinheirinho. Em cima disso, estão vendendo à vista 420. Só que eles querem menos vender é a prazo. A prazo está 840. Sabe o que isso significa? Significa que o grosso da população, que não tem como pagar à vista, paga R$840 por um fogão que sai da fábrica a 200. Quem é que está ganhando? A fábrica não vai conseguir reinvestir porque paga uma merreca para ela e ela tem que vender nas grandes lojas de departamentos, essas coisas. Certo? E as famílias conseguem comprar muito pouco, porque cabe no bolso, mas tem que caber no bolso 24 meses, olha aí como cabe. Né? Estão entendendo? Eu estou dando exemplo o mais elementar. O máximo que eu encontrei na Europa é uma grande rede chamada MediaMarkt, é 13% ao ano. E você entra na loja, já te apresentam uma grande placa. Se você fizer uma compra de 600 euros para pagar em 18 meses, isso vai te resultar num custo total de 690 euros ao fim de 18 meses. Enfim, já apresenta para as pessoas entenderem que estão se metendo. Aqui se esconde, ainda por cima te apresenta o juro ao mês. Gente, juro ao mês não existe. Certo? Quem é que consegue fazer o cálculo mental do juro composto de quanto representa 4% ao mês? Certo? O meu irmão, que é politécnico, acha que um juro de 2% ao mês e um juro de 6% ao mês significa 3 vezes mais. E não é.
que o juro composto leva muito mais. Bom, não vou entrar nisso aí, estou vendo que as pessoas estão fazendo assim, né? Mas o básico é o seguinte, gente. Estão enrolando a gente. Apresentar juro ao mês é estelionato, porque é trabalhar com a desinformação das pessoas. É um negócio absolutamente escandaloso. Estou falando disso. Agora, eu vou numa papelaria, faço uma compra de R$100. A moça no caixa pergunta, crédito ou débito? Eu digo crédito. Da minha conta sai R$100. Eu pergunto, e na conta de vocês entra quanto? Entra 95. 95? Quem é que levou R$5? O banco. E por que 5%? Aí eu verifico, como aqui não me dão os dados, eu verifico no Canadá. Meu filho trabalha com bancos, me dá, olha, no Canadá, você é descontado por operação de cartão 6 centavos de dólar. 6 centavos de dólar vai dar mais ou menos 20 centavos no Brasil. Então, penso o seguinte, essa operação custa ao banco 20 centavos e eles mamam R$5, sem precisar trabalho nenhum. Está no programa. Caramba! Né? É um custo-benefício simpático, né? Sabe o que é tirar 5% de milhões, de dezenas de milhões de compras diárias? Se você paga a modalidade débito, vai 2,5%. Outro escândalo. Mas interessante, vocês conhecem o Sujinho? Né? O Sujinho não aceita cartão, né? Ele diz, olha, a taxa que cobra o banco, né? Agora a gente protesta com os impostos, agora a taxa do banco, vocês lembram da CPMF, que fizeram tanto escândalo? Era 0,38%, gente. Aqui, 2,5%, 5%. Gente, a gente está brincando de quê? Bom, eu no livro, eu puxei gente, eu queria insistir com isso. Isso aqui não é livro para economista. Eu entendo o suficiente da economia para não precisar enrolar. Um aluno me cruzou na PUC e disse, olha, eu li o seu livro, achei muito bom, tal. Eu fiquei feliz, perguntei, enfim, o que você gostou, tal. Ele disse, não, é que eu entendo. Aí eu pensei comigo, sabe o que? Ele entende porque eu entendo. O negócio não é complicado, gente. É que, antigamente, a forma principal de explorar as pessoas era o salário baixo. Agora eles encontraram um sistema muito melhor de exploração das pessoas, porque ninguém entende de juros, muito menos de conversão de juro ao mês ao juro ao ano, certo? E se tramam nesse processo, e se baixam o salário dele na fábrica, ele se organiza, faz greve, paralisa, etc., etc., batalha o salário. E quando ele está endividado no banco, ele fica envergonhado. O que ele vai fazer? Protestar na frente da agência? Certo? Eles vão dizer para ele, não, você assinou, meu. Certo? Alguém de vocês teve algum curso de como funciona a moeda, não? Eu acho tão fantástico. Porque a gente estuda tudo, Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, nunca ninguém deu uma aula sobre como funciona a moeda, gente. Certo? A sociedade assim não funciona, gente. Eu fiz as contas simples. Eu peguei quanto se tira de juros das famílias e da pequena e média empresa, porque a grande empresa, multinacionais, pegam dinheiro lá fora a 3%, 4% ao ano. As pequenas e médias empresas, enfim, pessoa jurídica e pessoa física no Brasil, dá mais ou menos R$1 trilhão só de juros, não é pagando a dívida, é só empurrando a dívida. Sabe o que é o Zygmunt Bauman escreve? O banqueiro detesta o bom pagador. O bom mesmo é aquele que está pagando. Né? Então, na realidade, gente, eu estou cansado, me perdi um pouco. É muito juro. Eu estava onde? O banqueiro detesta o bom pagador. Isso ficou. Se você pega esse tipo de juro, tá? Fazer a ponte não tem importância. Basicamente é o mesmo raciocínio. Você tem
o cartão de crédito, você tem o crediário, você tem o empréstimo bancário. O empréstimo bancário está na faixa de 130%, coisa do gênero. Certo? Isso que na França está 3,5%. Né? Se eu junto esse conjunto, que dá esse trilhão de reais só de juros chupados, isso dá mais ou menos 16% do PIB. Não estamos reduzindo a dívida, estamos só rolando ela. 16%. Aí eu pego a outra dimensão da dívida, que é a dívida pública. A dívida pública foi montada em 95 e passou a funcionar com o nome de Selic a partir de 1º de julho de 96. Era para compensar os bancos com o que eles perderam quando se reduziu a inflação. A partir de funcionamento da taxa Selic, ela entra em vigor em 96 com uma taxa de 25%. Como é que funciona? Eu coloco meu dinheiro no banco. O banco me paga uma merreca, mal cobra a inflação. O banco pega esse dinheiro, coloca em título da dívida pública. Quanto o governo paga sobre a minha poupança para o banco? 25% ao ano, só de juros. De onde o governo tira esse dinheiro para dar isso ao banco? Tira dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau. Estão entendendo? De um bolso eu coloquei o dinheiro no banco, que me paga uma merreca. De outro bolso eu tiro o equivalente a 25% desse valor. Eu dou ao governo sob forma de imposto para ele dar ao banco, para o banco ter o prazer de ter o meu dinheiro. Ou seja, gerou-se um sistema de desviar os nossos impostos, que em vez de servir para financiar saúde, educação, segurança, etc., passaram a ser transferidos para os bancos. Taxa Selic de 25%, na época, nos Estados Unidos, era na ordem de 1%. Hoje, deve estar na faixa de 6,5%. Nos Estados Unidos, deve estar 1,5%, na Europa, 0,5% ou 0,75%, no Japão é 0,0%. Esse juro sobre a dívida pública transfere do dinheiro público, dos nossos impostos, essencialmente para os bancos, e a classe média alta, que tem como fazer aplicações significativas, transfere cerca de 6% do PIB. Mais ou menos isso, né? 350 bilhões. 350 bilhões só nessa parte de juros transferidos. Vocês têm ideia quanto custa o Bolsa Família? 30 bilhões. O que se transfere sob forma de juros para os bancos dessa maneira? 350 bi. Certo? São 6% do PIB. 6% do PIB transferidos sob forma de juros para os bancos, através da dívida pública, 16% através do endividamento das empresas e das famílias, nós estamos falando de 22% do PIB. Uma economia não pode funcionar assim. Gente, é muito número. Não é complicado, porque é aritmética. Vocês vão ver quadro por quadro, né, como funciona esse negócio. Na realidade, se paralisou a economia porque se financiarizou ela. Quando você quebrou as famílias, nós estamos falando de 64 milhões de pessoas enforcadas, essa gente não só que não consegue sequer pagar o que já comprou, não está comprando mais. Aí você reduziu a capacidade de compra das famílias, você reduziu a demanda para as empresas. E com isso você reduziu o que se paga de impostos sobre o consumo para o governo e reduziu o que se paga sob forma de impostos sobre a produção para o governo. Você aumentou brutalmente o déficit desde que derrubaram a Dilma. Isso que vieram para consertar. É uma piada. E uma farsa. Eu não queria
me alongar muito mais, mas dizer para vocês que, francamente, não é livro para economia ou para economista. Certo? É um bom investimento para vocês. Eu estou fazendo a propaganda desse livro com toda tranquilidade, porque eu sei que produzi uma ferramenta, que é ferramenta para vocês. Para vocês entenderem o seu endividamento, para vocês entenderem a falta de legitimidade desse processo, né? E para vocês entenderem que o Brasil não é uma ilha. Esse problema está se dando com Wall Street nos Estados Unidos, né? Por isso que foi eleito o Trump e toda essa briga. Está se dando na Grécia, está se dando na Argentina, que está recorrendo ao Fundo Monetário, está se dando por todo lado, porque, ao mesmo tempo, leva vocês a entender como é que 1% pode ter mais riqueza acumulada do que os 99 seguintes, gente. Eles produziram isso, não produziram. Certo? Então, de certa maneira, quem estudou ciências sociais, né, aprendeu a entender a exploração salarial, mais-valia, etc., passa a entender que, com os sistemas modernos de controle do dinheiro, na realidade, os sistemas de exploração se tornaram muito mais sofisticados, né? Eles estão paralisando a economia. O que temos pela frente? É óbvio. Um banco se remunerar com taxa de juros perfeitamente correto, se ele volta a trabalhar o que era um banco que eu conheci quando eu já tive empresa, coisa do gênero. Certo? Um banco que me dá uma taxa de juros inferior ao lucro que eu vou ter ao investir na minha empresa e que, portanto, vou poder saldar a dívida, saldar os juros e, por que não, investir em mais máquinas e mais equipamento, e você está contribuindo para desenvolver a economia. Por isso que esse livro chama A Era do Capital Improdutivo. Eu pego o exemplo dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, nas últimas décadas, o sistema financeiro que chupava cerca de 10% do sistema econômico, hoje chupa 40%. De cada dólar, segundo os pesquisadores do Roosevelt Institute, Stiglitz, etc., né, só 10 centavos de cada dólar que entra no sistema financeiro voltam para a economia. Certo? Entram no sistema especulativo mundial. A imagem do Brasil é basicamente o seguinte: estão chupando 16% do PIB das famílias, das pessoas jurídicas. Estão chupando 6% através da dívida pública, dá 22% do PIB. O sistema tributário, em vez de corrigir a desigualdade, pelo contrário, agrava. Proporcionalmente, o pobre paga mais do que o rico. Tem mais. Em 26 de dezembro de 95, eles aprovaram uma lei que isenta os lucros e dividendos distribuídos. Essa gente ganha rios de dinheiro, Itaú, etc., os milionários, não pagam imposto, simplesmente são isentos, certo? Uma vez que recebe o dinheiro. E tem mais. A evasão fiscal no Brasil, 570 bilhões. 570 bilhões, gente. Peguem como referência. PIB do Brasil, 6,3 trilhões. 10% dá 630 trilhões. Quando você tem uma evasão de 570 bilhões, é 8,5% do PIB. Quem é que faz evasão fiscal? Não sou eu, me descontam na folha, nem vocês. Quem é rico faz evasão fiscal. Os nossos bancos têm simpáticos departamentos que se chamam Departamento de Otimização Fiscal. Né? As linguagens são excelentes. Né? Fechando o quadro, a partir da crise de 2008, saíram os dados sobre os paraísos fiscais. O Brasil tem lá fora 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares, multipliquem por 3,7, vai dar mais ou menos 1,9 trilhão. 1,9 trilhão para um PIB de 6,3. Eu estou falando de quase 1/3 do PIB. Certo? Lembro que fizeram o escarcéu, repatriamos dinheiro lá de fora, né? Repatriaram 46 bi. Nos 1.900 bi que estão lá fora, né? Menos de 3%. Uma piada. Isso é organizado pelos bancos. Itaú, Bradesco, todo mundo. Inclusive, BTG Pactual, né? Paulo Guedes, com seus 38
Ele é cofundador do Banco Pactual. O Banco Pactual tem 38 filiais em paraísos fiscais. É disso que a gente precisa? A gente sabe o que é? Eu fiz as contas, é o que eu sei fazer, mano. Afora trabalhar com línguas, né? E ler Dostoiévski, né? No original de preferência. Gente, eu estou produzindo ferramentas. Esse livro, hoje, ele está publicado, está nas livrarias, está bem vendido, já tem várias edições, tudo bem, está publicado na Europa, está circulando muito. Mas esse livro está também online, gratuitamente. E tem mais. A gente fez, com o Instituto Paulo Freire, fizemos um vídeo. Eu gravei um vídeo de 10, 12 minutos sobre cada um dos capítulos. Porque eu sei, para muita gente que não entende lufas de economia, e que vem apavorado, e tem gente que já tem aquele, não vou entender nada. Gente, bom entender. Você pega o vídeo, eu explico a dificuldade, as coisas assim. Certo? Pega o vídeo, aí você lê o capítulo. Certo? Ler um capítulo online até é fácil. Sabe o quê? Eu descobri que o fato de que está disponível gratuitamente online não está reduzindo as vendas. É complementar. O professor quer chamar os alunos. Gente, peguem o capítulo 12 do lado de lá nesse livro, peguem online, são 8 páginas, vocês vão ler, enfim, a gente discute na próxima aula. Claro, o cara pode ler até no celular. Ou seja, ele existe sob forma de papel nas livrarias, ele existe online gratuitamente, ele existe sob forma de vídeos e ele existe sob forma de plataforma de discussão. Qualquer um de vocês que está num sindicato, num grupo social, num bairro, querem organizar um curso sobre esse livro, vocês entram em contato com o Instituto Paulo Freire, falam lá com o Padilha, a gente quer organizar o curso, ele vai cobrar lá uma taxa razoável, certo? E ele dá uma plataforma de discussão. A gente tem feito isso, sabe o que é isso? Está tendo um efeito viral de mais gente começando a entender como é que funciona essa porra, gente. Certo? Com perdão da... Você sabe o que é? Esse aí gostou. Vou moderar os palavrões. Deixa eu parar por aqui, gente. Obrigado. Bom, obrigado, professor. Vamos abrir aí, então, pessoal, para perguntas, respostas, comentários, angústias. Acho que a gente pode puxar umas 3 na sequência e passa para o professor. Professor, se quiser anotar, tem uma pranchetinha aí. A gente pede que o pessoal, para dar tempo de mais pessoas participarem aqui, o pessoal procure ser breve, diga seu nome, procure ser breve e perguntas, não grandes análises, por favor. Perguntas para o professor responder. Tá bom. Você primeiro, depois ele. Roberto. Oi? Quem estiver aí fora e quiser perguntar, é só vir aqui na porta, aqui, tá bom? Professor, eu tenho uma pergunta para fazer como curiosidade pessoal, não está no seu livro, mas eu queria saber, eu vejo muito pouca gente falando sobre isso, qual é o papel das fintechs e das criptomoedas, Bitcoin, nesse jogo perverso que o senhor coloca, né? Tá bom. Uma coisa de cada, eu sou homem, sabe? A gente pega uma coisa de cada vez. As mulheres entendem isso. As fintechs, gente, são muito importantes, são tecnologias financeiras. Tá? A coisa básica é que a gente não está usando mais moedas. A moeda emitida, essas coisas aqui, representam hoje cerca de 3% da liquidez no mundo. Certo? O que as pessoas usam é computador. Isso aí permitiu uma deformação radical do sistema financeiro, porque o banco passa a poder emitir moeda, não é mais só o governo.
Se eu emito moeda, eu vou em cana. O banco, eu chego lá, eu pego um empréstimo, o banco anota ali, pronto, está correndo o juro para o professor Ladislau do empréstimo que a gente concedeu. Ele precisa ter esse dinheiro? Não precisa ter. Ele está criando dinheiro. Certo? Eu aprendi isso, gente, nos anos 60 na Suíça, tá? Trabalhando com bons bancos. Né? Eles diziam o seguinte, não é assim, que o banco recebe dinheiro e paga juros sobre esse dinheiro e vende o dinheiro sob forma de crédito um pouco mais caro e no diferencial ele se financia. Não é assim que funciona. Ele tem que ter um pouco no caixa. Né? No sistema internacional se recomenda que tenha pelo menos, não multiplique mais de 9 vezes o que ele tem em caixa, sob forma de empréstimo. O Lehman Brothers, quando fechou, tinha 31 vezes. Ou seja, ele tem 10 bilhões em caixa, ele emprestou 310 bilhões. Claro, deu um pequeno problema, né? Que algumas pessoas foram retiradas. Na realidade, todo esse problema do dinheiro ser virtual deforma radicalmente o processo. Porque os bancos ganham rios de dinheiro sem ter o custo do dinheiro. Eles vivem dizendo, não, a captação e a inadimplência. A inadimplência no Brasil é muito baixa, tá? Na faixa de 3%, 3,5%. Os banqueiros mesmo comentam. Pobre tem palavra, rico tem advogado. Eles sabem como funciona. Certo? As fintechs estão se gerando sistemas de sair fora desses atravessadores financeiros, porque eu posso pensar o seguinte, eu tenho meu dinheiro no banco, me paga uma merreca. Amanhã meu irmão precisa de dinheiro, vai nesse mesmo banco, pede esse dinheiro, vai pagar 100 e tantos %. Melhor eu pego esse dinheiro e passo para o meu irmão. E esse raciocínio começa a ser feito entre as comunidades. Então, na Alemanha, e já é antigo, eles não colocam, as famílias não colocam dinheiro em bancos. Colocam em caixas de poupança, locais chamam Sparkassen. Para o regional tem Landesbanken. Certo? Ou seja, as poupanças das famílias ficam ali no município e decidem fazer um evento cultural, construir piscinas, melhorar o saneamento básico, enfim, se administram nesse processo. Quando você desintermedia o sistema financeiro, o dinheiro passa a ser útil. E se trata disso. Você tira os sanguessugas do pedaço, os parasitas. Né? As fintechs estão permitindo isso. Então, nos Estados Unidos, criaram um banco Prosper. É uma plataforma que nem tem o Airbnb, essas coisas, em que quem está precisando e quem está podendo emprestar são colocados em contato diretamente. O Prosper, o cara que criou o Prosper tem uma frase simpática. Ele diz assim, a atividade bancária é essencial. O banco não. Você pega o Quênia hoje, criou o M-Pesa. Pesa em Kiswahili é dinheiro. Né? Hoje, o volume que circula nesse M-Pesa representa 38% do PIB no Quênia. Já são 70 países com esse sistema. O Brasil estamos muito atrasados. Temos 114 bancos comunitários de desenvolvimento, uma experiência muito interessante, mas muito pequena, frente ao sistema de exploração bancário. Nós temos um sistema de bancos cooperativos que poderiam representar a coisa. O que tem de básico é o seguinte, o sistema tal como está não funciona. Agora, as fintech, é importante que você trazer pelo seguinte, porque eu posso, da mesma maneira que posso encontrar um cara em Berlim que está viajando de férias e tem um apartamento vazio e eu estou precisando ficar esse mês em Berlim, quer dizer, a conectividade planetária, o fato que, através do nosso celular, a gente pode conectar demanda e procura de coisas muito específicas em qualquer parte do planeta, está gerando uma possibilidade imensa de desintermediar todo o sistema. Nós tivemos na USP, na semana passada, um italiano que trabalha na União Europeia com isso, certo? Fez uma palestra muito interessante, lançou um livro sobre isso. Né? Na realidade, como o dinheiro é um sinal magnético, o dinheiro não se come, não tem falta de liquidez, entendeu? Se cria essa liquidez. Certo? Estão se multiplicando formas paralelas de uns emprestarem para os outros, certo?
desintermediando ou tirando do pedaço coisas. Os bancos estão apavorados com esse sistema, então estão bombardeando todo o Bitcoin, o blockchain como tecnologia, tudo isso, porque, claro, eles não estão não só não prestando serviço, como estão prestando um desserviço ao país. Estão chupando o sistema, né? Um dos principais livros de estudo internacional sobre como funciona, que é do Michael Hudson, né? Ele chama isso de um sistema parasitário. O título é Killing the Host, matando o hóspede, né? Quer dizer, a boa bactéria, ela quer viver no corpo da gente, mas não matar, porque, né, perde o seu ganha-pão, né? Certo? Na realidade, é um sistema que está paralisando a economia, porque a gente sabe em que a gente precisa investir, gente. Certo? Investir em sistemas de saúde, entende? Investir em educação. Pega a Finlândia, por exemplo. Pequeno país, congelado 7 meses por ano, pobre, exportava madeira dos seus bosques. Certo? Hoje está lá em cima. Decidiram se concentrar no seguinte: o eixo nosso, pequeno país, pobre, é elevação do nível científico-tecnológico do país e redução das desigualdades, certo? Levantaram um pouco. As fintechs são uma grande oportunidade. Certo? Pouca gente entende. Tem um livro excelente que chama Blockchain, de Don Tapscott, com esse nome mesmo, Blockchain. Certo? Vale a pena. Eu volto a dizer, aqui vocês têm dicas de leitura. No Dicas de Leitura, bons livros que têm surgido, eu não faço uma propaganda do livro. Tá? Eu pego quais são as ideias centrais. Então, são livros em diversas línguas, mas que vocês pegam e vocês têm ali 2, 3 páginas, comentário meu, olha, vale a pena. Conforme o livro, vocês compram o livro. Estão entendendo? A ferramenta que estou tentando trazer, gente, é ferramenta para cada um de vocês, para vocês serem multiplicadores de conhecimento nesse processo. Certo? Porque é ridículo, entende? É patético ver gente ser enganada dessa maneira, certo? Com agiotagem absolutamente escandalosa, né? Eles liquidaram o artigo 192 da Constituição, que limitava os juros, né? Essa guerra entre os fintechs e os bancos, quem vai ganhar? Quem vai dar? Isso não tenho nem opinião, sabe? Por enquanto está ganhando, né? Mas os sistemas paralelos, as moedas paralelas, não é só Bitcoin, são cerca de 1.200 moedas agora. Tá? Tem um livro da Penguin sobre mecanismos monetários. Gente, a moeda é o principal eixo estruturante da sociedade, que a gente goste ou não. Então, a gente não entender como funciona, mas que sistema educacional é esse, gente? É espantoso. Todos nós aqui somos gente de nível de formação seguramente muito acima da média, certo? Quem é que entende da moeda? Certo? E a gente assina, né? Qualquer moleque ali no crediário empurra para a gente, assina aqui e tal. As fintechs são uma oportunidade e uma ameaça, né? Ao mesmo tempo. A Hazel Henderson me mandou um artigo sobre isso. Ela é uma das grandes especialistas mundiais. Ela está em Nova York. E aí você tem um detalhe, né? Você pode pegar uma revista que chama Pesquisa e Desenvolvimento. Ou então você me manda um e-mail, eu te mando o link. O meu e-mail é simples, gente. É ldobor, vocês adivinhariam, é Ladislau Dobor. ldobor@gmail, né? É meio sobrecarregado o e-mail. Mas, basicamente, aqui vocês entram nas diversas coisas. Gente, é matéria-prima. Isso aqui é uma biblioteca científica. Eu fiz esse blog há 25 anos atrás, que ninguém entendia de blog, né? E funciona, viu, gente? Hoje, internacionalmente, muito acessado. Boa noite. Meu nome é Paulo Nilson. Eu sou assim, não tenho curso superior. Eu sou exclusivamente autodidata. Mas eu já conheci gente muito legal. Eu já trabalhei com Paulo Freire, né? E trabalhei na Isto É, na Veja, no Estadão.
trabalhei, fiz muito gráfico com economia, no tempo ainda que era Ilustra, não tinha ainda inventado infográfico. Falei, pô, Leonardo da Vinci já fazia isso, não chamava infográfico, que é um gráfico com uma informação que ele quer passar, né? Aí eu achava muito interessante lá no... Oi? Eu achava muito interessante no Estadão, porque eu trabalhava lá, fui contratado pela economia. Mas, pô, eu não entendo nada de economia. A primeira coisa que eu perguntava, quando pediam lá um gráfico, eu falava assim, isso é bom ou ruim, né, para o leitor? Isso ele vai ficar feliz quando ele vê esse resultado, ou vai ficar triste, porque ele vai se lascar, né? Aí eu tentava fazer uma ilustração com desenho que deixasse mais claro entender um texto lá, que para mim era grego. Eu não sei grego, então, né? Aí uma vez apareceu lá um negócio que era assim, era um índice econômico que subia um negócio lá, que eu não lembro o que era, mas era um falso positivo. E naquela época, teve aquele atleta que venceu lá a corrida Não, eu estava comentando isso só. Eu achei legal, porque coincidiu que ele venceu lá o negócio e depois tiraram o título dele, porque ele estava cheio de química lá. Então, eu botei ele erguendo o braço, um gráfico subindo lá, falando que era um falso positivo. Eu acho legal esse negócio, é um didático. O jornalismo tem esse dever. E eu achei muito legal o senhor que faz uma coisa que as pessoas entendam aquilo que não é tão complicado assim. Desculpa, foi só um comentário, né? Eu acho muito legal essa posição. É uma posição política. Só comentar a respeito dos gráficos, viu? Saiu agora do TNI, que é o Transnational Information. Eu pus, que eu passo assim, isso aqui é uma biblioteca científica, tá? Aqui vocês têm alguns milhares de textos, vocês têm bons textos, vocês podem pesquisar, né? Realmente é uma ferramenta para vocês, tá? Agora, eu coloco uma coisa aqui, certo? Quer ver? Me põe aí na página inicial, aqui em cima. Isso. Não, tudo bem. Eu coloco uma informação importante. Aqui, por exemplo, saiu um relatório sobre justamente os grandes gráficos de como está controlada a finança internacional. Essa comunicação visual é muito importante, certo? Ajuda as pessoas a entender. Eu coloquei aqui e eu mando no Facebook e no Twitter. Eu não uso o Twitter ou Facebook como bate-boca, coisa do gênero, mas como instrumento de comunicação. Para vocês terem uma ideia, tá? O Paulo Freire, eu peguei 3 minutos dele, uma análise de que é uma ditadura e como funciona. Eu coloquei no meu blog, o pessoal tem acesso, mas coloquei no Facebook. Certo? No Facebook eu tive 4.700.000 acessos. Estão entendendo? Quer dizer, essas novas tecnologias, se a gente, em vez de se cansar em criticar o Jornal Nacional e coisas do gênero, ficar se irritando e azedando, se a gente começa a fazer circular a boa informação, esse negócio vai embora, gente. Certo? É um negócio. É só para dizer a facilidade. Está aqui, olha. Tá? Isso aqui eu coloquei anteontem. Certo? Vocês clicam aqui, leia mais, vocês vão ter os gráficos, como está organizando o controle do sistema financeiro. Quer dizer, eu estou dando instrumentos para professores, para movimentos sociais, o diabo. Entende? Eu sou, de certa maneira, um produtor de ferramentas, né? Nesse processo, né? Bom, meu nome é Lester Amaral Júnior. Eu moro lá no Butantã. E, bom, a gente está pensando, inclusive, levar um curso para lá, para o Butantã. O material é surpreendente, impressionante. Eu vi 2 vezes os 15 vídeos e li o livro todo, né? E sim, muito interessante. E assim, aí fica muito difícil o que abordar num curto espaço de tempo, né? Porque tem muitas coisas.
Eu vou tentar só pegar uma ponte mais específica, talvez com um ângulo de abordagem que o senhor, obviamente, já deve ter estudado e tal, né? Eu quero me lembrar aqui o seguinte, teve uma obra, começo dos anos 70, que influenciou a Conferência Mundial de Estocolmo do Meio Ambiente, né? Que foi uma obra encomendada naquela época por Clube de Roma e outras ONGs que publicou um livro chamado Os Limites do Crescimento. E acenavam para o desenvolvimento de 5 parâmetros da questão ambiental, né? E que se a humanidade não tomasse medidas efetivas no horizonte de 10 anos, nós teríamos problemas terríveis no começo desse século, que tivemos, os fenômenos extremos e tudo mais. Mas uma coisa que me chamou a atenção desse livro é que todos os parâmetros, crescimento populacional, consumo de recursos naturais, poluição, né, todos eles cresciam exponencialmente. A imagem que se usava no livro era assim, olha, na véspera em que um lago ia ter todo o seu oxigênio absorvido por uma planta lacustre, né, ele estava ocupando metade do lago. E se tinha oxigênio, e no dia seguinte, acabava o oxigênio do lago. Ou seja, o tempo de reação é pequeno porque a gente não está acostumado em pensar exponencialmente. Os fenômenos se desenvolvem exponencialmente. Quando o homem acorda, não dá mais para fazer. Provavelmente, boa parte dos danos ambientais não são mais reversíveis, né? A União Soviética hoje discute, por exemplo, a geopolítica de navegar por cima e ocupar espaço e já colocou sua bandeirinha. Faz tempo, quando viu o degelo lá em cima. Essa questão não está em pauta mais pensar o que vai acontecer com 70% da humanidade que está vivendo nas regiões, né, mais litorâneas. Eu estou fazendo esse paralelo porque é o seguinte, pego em um dos capítulos, o senhor aborda que essa reversão que começa lá em 80, esse brutal acúmulo, né, do capital financeiro, essa acumulação, e que 10% volta para a produção, né, isso, na verdade, não é assim há tanto tempo, já era ruim. Já vivíamos uma época do capital financeiro, mas isso se agrava enormemente dos anos 90 para cá. Então, a sensação que a gente tem é que tem também uma evolução exponencial, e a pergunta é, quando para? E quem para? Pergunta fácil, né? Sabe o que, gente? Isso que ele diz, das mudanças exponenciais, a gente não está acostumado. A gente está acostumado que as coisas crescem no ritmo assim. A coisa que dobra de um para o outro gera uma curva assim, né? Vocês vão ver no livro, logo nas primeiras páginas, tem um gráfico de um conjunto de linhas ascendentes, né? Que pega essencialmente agora esse fim do século passado e agora é tudo, é produção de carro, é contaminação do ar, é liquidação da vida nos mares, enfim, o conjunto dos processos são estudos internacionais que a gente juntou para montar esses gráficos, né? Isso que gerou, digamos, esse sentimento de alarma que muita gente está pensando. Nós não estamos desesperados porque muita gente está tomando consciência do tipo de desafio. A dificuldade é que nós, como seres humanos, em geral, não só não pensamos em termos exponenciais, como a gente tem dificuldade de pensar o longo prazo e de maneira sistêmica, né? A gente corta pedacinhos e olha só aquilo, e, se possível, o curto prazo, né? E a gente, o longo prazo fica, gente, 2030 é amanhã, certo? A contaminação do planeta, 2040 já está dado. O aumento da população, os 10 bilhões, já está dado. Por mais que a gente faça a coisa hoje, entende? Então, a previsão de futuro não é uma coisa assim, certo? Porque a gente pega o que a gente chama de megatrends, né? De macro tendências. Os franceses têm uma expressão boa que chama tendance lourde, tendências pesadas, que tem uma inércia grande, né? Você pega um Titanic, ele ia ver o iceberg a 1 quilômetro, já era, entende? Até aquela massa começar a mudar, a inércia é muito grande, certo? Então, na realidade, hoje a gente chama, digamos, para esses problemas dramáticos, porque não estamos numa situação que é realmente explosiva, né? Muita gente
Pegam o Roosevelt Institute nos Estados Unidos. Gente, Joseph Stiglitz é esse economista-chefe do Banco Mundial. Nós não estamos falando de nenhuma esquerda de bandeirinha. Pega Hazel Henderson, montou um sistema de acompanhamento de empresas que estão mudando as políticas para a sustentabilidade ambiental. Eu sou, por acaso, representante deles aqui no Brasil. A gente está acompanhando cerca de 7 trilhões de dólares. Muitos empresários começaram a entender a coisa. Certo? Então, na realidade, nós não sabemos, entre o agravamento dos problemas e a janela de tempo que temos para intervir, o que vai ganhar? Certo? Então, todo o trabalho de fazer mais pessoas entender esses processos ajuda imensamente, né? Porque é conscientização, né? E a gente, na minha concepção, a gente não deve subestimar a força das ideias, sabe? A compreensão das pessoas, o bom raciocínio científico, a boa, digamos, bom embasamento do que a gente estuda e apresenta, né? Acho que nós, como pesquisadores, é o dever da gente, né? Obrigado, professor. Agora aqui, você aqui, depois ela, depois você. Não? É rapidinho. Oi, tudo bom? É bem rápido. Célia, tudo bom? Bom, existe um cartel? A gente pode falar que existe um cartel? E quem é que está no topo desse cartel do sistema financeiro? É que eu tenho muito problema Os primeiros capítulos do livro, o subtítulo é As Novas Arquiteturas de Poder. Mostra, nós temos, de um lado, um conjunto, não é um bambambam, tá? Nós temos um conjunto, são 28 instituições, bancos, internacionalmente são chamados SIFIs, Systemically Important Financial Institutions. São os bancos sistêmicos do planeta. São 28, eram 29, Lehman Brothers quebrou, agora são 28. Elas estão organizadas, elas têm 5 organizações, eu apresento elas, quem é membro de o quê, certo? E é um sistema de gerenciamento planetário, porque eles não trabalham em países, eles trabalham no global. Certo? Isso está articulado com o sistema de controle das commodities. Né? As commodities representam um imenso poder mundial. As commodities, basicamente, são 16 grupos no mundo que controlam nada mais, nada menos que os grãos, portanto, essencialmente, arroz, milho, trigo e soja, e outros grãos também, portanto, a barriga do planeta, da criação, enfim, certo? Controlam o petróleo e o gás, portanto, a energia, controlam os minerais metálicos, ferro, cobre, etc., e controlam os minerais não metálicos, como fosfatos e outros. Certo? 16 grupos. Estão praticamente todos instalados na Suíça. Certo? A Suíça, como se sabe, lava mais branco. Né? Então, a estrutura do poder, ela apareceu a partir de 2008, em que se gerou um esforço planetário de entender como é que esse negócio é organizado, certo? Ou desorganizado. Então, nós temos hoje um levantamento em que a gente puxou os 737 grupos que dominam 80% do sistema transnacional. 737 grupos são gente que se conhece uns aos outros. Jogam golfe juntos, enfim. Certo? Australia Open. Né? Nesses, você tem um grupo de 147 que controlam 40%. 3/4 deles são bancos. Então, na realidade, não é mais a era em que os grandes produtores é que mandavam. Né? Os General Motors, General Electric, Siemens, enfim, a Vale do Rio Doce, não são mais eles que mandam.
Quem manda na Vale do Rio Doce? Manda, bom, pelo menos até 2017, era Vale Participações, né? Uma holding financeira que, por sua vez, é controlado pelo Bradesco. E, do outro lado, você tem um controle da Billiton, que não sabe nem onde fica a Mariana, certo? Não está nem aí, porque ela controla milhares de milhas. O que é? É uma holding financeira que controla e dita quanto tem que extrair do coisa, certo? Então, na realidade, é as próprias empresas produtivas que passam a se reger pelas exigências do sistema financeiro, né? Dos donos de ações, dos controladores financeiros. Pega a Nestlé, por exemplo, né? Não é a fábrica Nestlé que controla qualquer coisa, é tudo controlado pelo sistema financeiro, né? Então, quando você, em Mariana, né, a Samarco constata 2 anos antes que já tem vazamentos, certo? O engenheiro que diz há vazamento é um problema, certo? Porque o dono da empresa, da Samarco, quem controla a empresa, diz, meu amigo, entre você, engenheiro, e a Billiton e o Bradesco, certo? Eu tenho que render tanto. Nós temos todas as capacidades de engenharia para não ter nenhum desastre do tipo Mariana, do tipo agora desse último. Certo? Nós temos a capacidade técnica, temos engenheiros, temos dinheiro para isso. Só que o dinheiro é extraído, é chupado para o sistema financeiro. Certo? Isso vai para muitas áreas. Tá? Deixa eu só dar um exemplo da GSK, vocês devem conhecer, GlaxoSmithKline, um gigante da área farmacêutica. A área farmacêutica é carcomida por todo esse negócio. Certo? A GSK produziu, os técnicos produziram, são bons técnicos, como a Samarco tem bons engenheiros, né? Só que não mandam engenheiro. Certo? A GSK, os técnicos produziam o Wellbutrin, que é um antidepressivo profundo, é importante. Só que esse antidepressivo, constataram nos Estados Unidos que ele gerava emagrecimento de muitas pessoas. O departamento de marketing se apropria disso, meus amigos, isso aqui é a pílula do emagrecimento. Certo? Lascam a publicidade, pílula do emagrecimento. Você imagina uma mãe tem uma filha de 11 anos gorduchinha e entope ela de Wellbutrin. Isso é crime. Por uma empresa farmacêutica, que entende tudo de farmácia. Mas quem manda não é o pessoal técnico. Certo? O cara que descobriu as coisas, diz o Wellbutrin, antidepressivo, não sei o quê, e dizem para ele, olha, você entende do produto, tá? Agora deixa conosco. Porque quem vai mandar agora é o departamento financeiro, o departamento de marketing, né, e o departamento jurídico. Certo? Sabe o que é? Por toda parte é assim, gente. Quem trabalha nessas empresas sabe disso. Certo? Então, na realidade, você tem uma outra arquitetura de poder, por isso que eu coloquei isso como subtítulo. Vale a pena ler, você vai entender no processo. Não há um chefão, mas sim há interesses, inclusive conflitivos, mas na hora de defender o seu, por exemplo, de impedir o fechamento de paraísos fiscais, aí eles se juntam e ali ninguém mexe. Né? É outra arquitetura. Oi. Me desculpe se a minha pergunta é muito simples e particular, mas no passado, quando a gente era criança, guardava o dinheiro no cofrinho para guardar e comprar qualquer coisinha. Quando a gente cresce, de repente tem uma poupança e guarda o dinheirinho para não precisar ficar pagando juros para os bancos e tudo mais. Mas assim mesmo ainda a gente está aplicando o dinheiro de alguma forma. Como a gente, pequeno cidadão, que não tem grandes quantias, pode investir o seu dinheiro a ponto de não tomar na cabeça do sistema financeiro e, ainda assim, aplicar de forma que venha a ser aplicado para um bem social? Deixa eu dar o exemplo da França. Tá? A França tem uma rede que chama Placement Éthique. O que você está falando não é investimento, é aplicação financeira. Tá? Isso é uma definição fundamental. Se eu tenho minha conta na Caixa Econômica Federal, certo? O gerente me diz, em que o senhor quer investir? Eu digo, meu amigo, não é investimento, isso aqui é aplicação financeira. Eu posso até ganhar dinheiro com isso, não vai ter um par de sapato a mais no país. Certo? Não é investimento, é aplicação financeira. Muita gente no planeta quer sim defender sua poupança, mas quer que seu dinheiro seja útil.
Eu já tentei comprando ações, coisas do gênero. Não só não consigo, sequer consigo, eu que entendo da área, saber em que é aplicado o dinheiro. A França... Hein? É um jogo de baralho com carta virada para eles. Exatamente. Está interessante a imagem. A França tem Placement Éthique. Placement Éthique é uma rede de ONGs, organizações não governamentais, de aplicação financeira. Deixa eu dar um exemplo concreto. Uma cidade do interior da França quis criar um sistema de transporte para deficientes. Provavelmente famílias de deficientes, coisa do jeito. Eles procuraram a ONG, que é uma ONG financeira. Essa ONG, ela colocou nos jornais regionais: queremos capitalizar uma empresa de transporte para deficientes. Muita gente que tem seu dinheiro, que todo jeito no banco rende uma merreca, vão pelo menos financiar um negócio útil. Ou seja, você tem algumas ONGs que têm aplicados, e eles mediam uma coisa que vai ser transformada em investimento efetivo na sociedade, mais de 800 milhões de euros. Certo? Ou seja, a coisa com escala. Certo? O resultado é tão positivo, porque quando é apropriado pelas populações, elas vão financiar coisas que elas precisam. Então, o que faz o Banco da França, o Banco Central francês? Ele diz, porque eu posso ter, bom, como é que eu vou colocar a minha poupança da minha família numa ONG e amanhã fecha o ONG, o que acontece? Na França, se essa ONG fecha, o Banco Central me ressarce o dinheiro, ou seja, dá garantia. Por que eles fizeram isso? Porque eles viram que é muito mais produtivo. Como é muito mais produtivo, eu falei do sistema alemão, né? Ou não? Os Sparkassen, né? É a mesma coisa. As pessoas se apropriam do seu dinheiro. Certo? E funciona. Aqui no Brasil, eu não sei francamente, certo? Porque eu, por exemplo, eu nunca coloquei meu dinheiro no Tesouro Direto, que eu sei que rende mais, por decência. Por ser que eu vou enriquecer com o imposto pago por outros. Certo? O que eu tentei de comprar de ações, por exemplo, comprei R$5.000 de ações da Petrobras simplesmente para acompanhar no real as variações, né? Certo? Bom, está aí parado, enfim, faço o acompanhamento. Certo? Eu tenho minha poupança na Caixa Econômica Federal, a PUC me paga no Santander. O Santander é uma bandidagem, né? Certo? Então, o Santander é um gigantesco grupo mundial, 26% do lucro mundial é do Brasil, cobrando as taxas de juros. Sabe quanto que eles cobram no rotativo do cartão? 633%. Certo? Os Estados Unidos estão putos da vida porque estão cobrando os 16%. 16% ao ano. Certo? Aqui 633%. Não é 633, perdão, é 633,21. Porque é técnico, entende? Na realidade, você tem um bando de moleque, vamos lascar 600%, vamos lá. Né? Não, 636 pega mal. Vamos pegar 633,21. No sistema atual, no Brasil, e sobretudo com as tentativas de privatização do Banco do Brasil e da Caixa, não tem saída. Né? Não tem saída. Agora, nós temos hoje 114 bancos comunitários de desenvolvimento. Então, está se expandindo o espaço. Nós temos 5 bancos assim aqui em São Paulo, né? Mas é muito minoritário. E minha esperança é que, a partir de algum momento, quando tivermos um governo decente, digamos, para já volte a se financiar. Olha, eu acompanhei os cerca de 18 bilhões que o Banco Nordeste colocou para pequeno e médio produtor rural no Nordeste. Não só dava o empréstimo a juro baixo, como vinha junto o empréstimo e apoio técnico. Certo? Melhoraram muito, né, a situação daquelas famílias. Né? Por exemplo, se você, em vez de massacrar, você ajudar a retomar o programa do 1 milhão de cisternas, sabe o que é uma família ter água limpa para a coisa? Você melhora a saúde, você melhora a produtividade e tudo. Efeito multiplicador. Eu trabalhei muitos anos com o Ministério do Planejamento, né? Como diretor de técnico do Ministério, coisa do gênero, em diversos países, pela ONU. Certo? É o que você faz.
certo? Você tem uma região que está meio isolada e é produtiva em termos agrícolas. Você diz, bom, se eu investir nessa estrada, eu dinamizo o conjunto. Quer dizer, eu vou identificando onde o dinheiro mais vai ter efeitos multiplicadores. Gente, isso aqui é ABC de qualquer banqueiro, né? Era, né? Antigamente, né? Certo? O cara, numa cidade, era um banqueiro, os bancos locais, né? Como era nos Estados Unidos antigamente, que grande parte da prosperidade deles, o banqueiro local identificava os bons empresários, né? Certo? Ele está sabendo que fulano produz isso, Bertrano diz aquilo, ele chama um cara que ele sabe que é um bom empresário e diz, fulano, o que aquela empresa está produzindo, o refúgio deles podia ser utilizado para tal outra coisa. Certo? Eu te empresto o dinheiro, você toca. Ele era um fertilizante econômico daquela comunidade, né? Que é o que fazem os bancos comunitários, o que fazem os bancos alemães, os bancos cooperativos na Polônia, coisa do gênero. Certo? A gente sabe o que fazer. Né? Certo? A desgraça é o poder. Né? É só ver quem está no Banco Central, no Banco, na economia. Né? É mais uma curiosidade. Gostaria que você falasse sobre crédito para negativados. Olha, crédito para negativados é interessante, porque, teoricamente, para já, quem é que diz que a gente está negativado? Nós temos uma multinacional chamada Serasa Experian, certo? Que decide que 64 milhões de adultos brasileiros têm nome sujo. Meu, sabe o que é? O banco avaliar o risco, esse é o trabalho dele. Identificar, não, fulano tem um bom projeto. Aí faz análise do projeto. Era trabalho para fazer. Não, ele se apoia no Banco Experian. O resultado, muitas dessas lojas são as moscas. Resultado, o que abriram? Tem departamento de crediário e tem um departamentozinho paralelo ali, que dizem para ele, olha, você vai ali e tal, enfim, a gente se ajeita, né? Então, a gente desnegativa, né? O negativado em paralelo. O que é um estribinho, digamos, em termos econômicos, porque o que tem é que voltar a banco trabalhar com juros da ordem de 3, 4, 5, 6%, mas não, não esse escândalo. Né? Muito pouco. Obrigado. Meu nome é Paulo, eu queria fazer uma pergunta. O senhor pontuou alguns dados importantes em relação aos juros, que os 50% dos nossos impostos que o trabalhador paga é para remunerar o sistema financeiro, grandes bancos. O crédito no Brasil, que é uma taxa absurda de cerca de 600%, ou seja, é uma expropriação, é um roubo, né, isso. E vários outros pontos que o senhor exemplificou aqui hoje, 5% do nosso dinheiro em crédito e no cartão de crédito e débito também é roubado para o sistema financeiro, né, vamos dizer assim, porque 5% é um absurdo. Enfim, apesar disso, apesar da gente ter esse cenário, existe também uma justificativa, ou seja, existe... às vezes eu tenho a impressão que a gente é uma voz pequena perto do que representa a justificativa desse sistema que a gente tem em vigor. Ou seja, apesar desse descalabro, desse roubo que a gente vive, né, no nosso país, principalmente, e em outros países também, pelo sistema financeiro corporativo, pelas grandes corporações, quer dizer, existe também uma justificativa disso tudo. Ou seja, eu queria entender um pouco como é que essa justificativa, como é que essa visão desse modelo financeiro especulativo consegue aí estar, sei lá, nas universidades, enfim, e justificando sempre. Hoje isso não se chama justificativa, se chama narrativa. Sabe o que é? Tem a inadimplência. Inadimplência é terrível.
Nós somos obrigados a cobrar porque as pessoas não pagam, né? Isso é uma das narrativas. Outra narrativa. Nós temos que manter os juros altos para proteger a população da inflação. Bom, isso é interessante, né? Porque o aparelho produtivo brasileiro está amplamente subutilizado. O que é isso? É quando você produz, né, na faixa de 70% da tua capacidade, você, na realidade, tem como responder rapidamente. Você pode ter inflação se você tem juros baratos e muita gente investindo, muita gente comprando, essa coisa é o que a gente chama de economia aquecida, né? E aí você coloca juros da taxa pública, né, a remuneração mais alta, mais gente vai colocar, em vez de investir ou comprar coisas, vai colocar em título, vai colocar poupança, você esfria a economia, você esfria a inflação. Quando você está num país onde a economia está parada por falta de demanda, porque você estrangulou a demanda, você manter juros altos para proteger da inflação é uma cretinice completa, certo? Não faz o mínimo sentido, né? É o que a gente chamava de inflação de demanda. São os dois principais argumentos, as duas principais narrativas. Um é que o brasileiro é mal pagador, e dois, porque estão protegendo a população da inflação. Mas o que eles usam mesmo é a transformação do juro anual em juro mensal, porque as pessoas ficam completamente baratinadas nesse negócio, ficam completamente perdidas, né? Certo? Eu tenho dificuldade, né? Eu sei que a gerente me oferece, o pessoal do Santander me liga, tal, não sei o quê, nós temos uma linha de crédito de tanto ao mês, né? Eu digo, e ao ano dá quanto? Ao ano dá quanto? Eu pergunto. Para a gerente de crédito, ela não sabe calcular. Certo? Eu sei calcular, tudo bem, né? Eu digo, minha filha, olha, isso aqui está me oferecendo, dá tanto ao ano, você está pensando que isso é o quê? Na realidade, é uma narrativa que é uma pilantragem, né? É desinformação. O Prêmio Nobel de Joseph Stiglitz em economia se deve ao estudo da assimetria de informação. Você tem, de um lado, os caras que sabem calcular ou têm as instruções de quanto devem cobrar, coisa do gênero, e você tem, do outro lado, caras que simplesmente não sabem lidar com esse processo. E isso permite uma desigualdade de relações comerciais absolutamente dramática. Certo? Nós somos bons trouxas, né? Sobretudo quando a gente é chamado no banco e ele diz, nós vamos resolver seu problema, vamos alongar sua dívida, vamos reduzir a taxa de juros, vai durar um pouquinho mais, enfim. Né? Não há justificativa possível para esse tipo de juros. Né? Como é que estamos de tempo? Enfim, temos mais umas aqui. Se eu me permitir aqui, aproveitar aqui da posse do microfone e fazer uma pergunta aqui, com relação a esse predomínio do capital financeiro, esse cartel dos bancos, todas as questões que o senhor comentou aqui, gostaria, se o senhor, enfim, puder, a sua avaliação de por que os governos do PT não conseguiram enfrentar isso ou derrotar esse sistema, se a tentativa foi insuficiente, o experimento que a Dilma fez a partir de 2012, de baixar os juros e reduzir tarifas do setor elétrico, e foi, enfim, a reação veio muito forte, né, no jornalismo, em vários outros lugares, as pressões do governo. O que o senhor acha e onde é que foi que se errou ou se acertou, mas não permitiram que esse acerto se concretizasse? Enfim, na tentativa de ampliar o papel dos bancos públicos e aí baixar os juros, se o senhor, enfim... O importante é entender que não se trata de erros técnicos ou coisa do gênero. Nós estamos falando de gente que sabe o que está fazendo. O Guido Mantega sabe o que está fazendo, a Dilma sabe o que está fazendo, toda essa coisa. Né? O problema é de relação de poder.
Eu tive na leitura aqui no Anhembi da carta que o Lula leu, a chamada Carta aos Brasileiros. Eu chamo ela de Carta aos Banqueiros, né? Eu lembro que ele disse, eu vou ler essa carta porque eu quero ser eleito presidente do Brasil. O que ele não disse é o seguinte, se eu não ler essa carta, eu não vou ser eleito presidente do Brasil. Certo? Ele sabia perfeitamente que se ele mexesse nos privilégios do sistema financeiro que foram construídos pelo governo Fernando Henrique Cardoso, certo? Ele não ia simplesmente governar. Ele assumiu o compromisso de que todo brasileiro, enfim, o negócio do Fome Zero, enfim, todo mundo teria as 3 refeições, etc. Ele sabia que ia governar dentro de um casaco muito estreito, porque não podia entrar no sistema, nos lucros do sistema bancário. E ele cumpriu esse negócio. Quando a Dilma assume, o primeiro governo dela funciona sem problema, continua lá o Minha Casa Minha Vida, o PAC 1, PAC 2, tal, enfim, dinamizou a economia, não deu grandes problemas. O problema básico é que, na época, não era só o Bolsa Família, a Luz para Todos, coisas assim, eram 149 programas sociais. Eu li todos eles, eu faço a lição de casa. É o primeiro esforço sistêmico, interministerial, de redução das desigualdades no país, né? A força política de Dilma de enfrentar o sistema financeiro era, obviamente, muito limitada. Em 2005, o brasileiro médio tem uma dívida que representa 18% da sua renda. Em 2012, estamos chegando a 46%. Né? A família está estrangulada. Está estrangulando também as empresas porque não tem para quem vender. E, em vez de fazer saúde, educação e etc., ela está desviando na faixa de 400 bilhões para os bancos no financiamento da dívida pública. Então, ela transforma a título da dívida pública, que era 14%, baixa para 7,25%, ela baixa onde ela podia baixar, né, que era no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, baixa os juros para empresas jurídicas e para pessoas físicas, certo? Resultado, muita gente começou a migrar do Santander, do Itaú, Bradesco, migrar para os bancos oficiais, não pode. Ela não tinha, na minha interpretação, não tinha força para enfrentar essa máquina, que inclusive pega toda a máquina internacional. Gente, com 14%, o pessoal levantava dinheiro a 1% no Japão, certo? E aplicava no título da dívida pública, liquidez total, risco zero, certo? É uma baba, né? Certo? Isso sem sair da Suíça, né? É só computador, gente, porque é dinheiro imaterial. Certo? O Guido Mantega colocou uma taxa de 3% em cima desse dinheiro especulativo, depois subiu para 6%, certo? Mas o negócio não se segurava. Certo? Durante toda a fase Lula, em que, através do aumento do salário mínimo e dos outros programas sociais, como se aumentou a renda da base da sociedade, o que gerou uma dinâmica muito forte, em paralelo, os bancos foram subindo as taxas de juros e chupando essa capacidade de compra através dos crediários, taxas de cartão. As taxas e tarifas dos bancos, só as taxas, certo? Sem falar dos juros, pagam 1,5 vezes toda a folha de pagamento dos bancos. Certo? Vocês lembram da Marta, né? Martaxa, né? Se criou essa coisa. Então, na realidade, você perdeu, digamos, a capacidade de compra das famílias, travou as empresas, isso foi reduzindo a capacidade de financiamento, inclusive do Estado. A Dilma não tinha como. Ele diz, olha, chega. Certo? Nós temos que reduzir os juros para um nível mais próximo do nível internacional, gente, certo? Porque isso aqui não está funcionando. Certo? Inclusive, pela exploração internacional que gera. Certo? Ela não tinha força para enfrentar isso. Talvez Lula tivesse. Lula achou
Muito conscientemente, o Lula é um cara brilhante, né? Não venha com esse negócio de Lula corrupto, coisa do gênero, isso é palhaçada, enfim, total. Certo? Eu sei como funciona a corrupção, gente. O apartamento de corrupção, um cara que foi deputado federal e 8 anos presidente, tem um triplex em Guarujá, entendeu? No mínimo é um corrupto completamente incompetente, né? É uma piada, francamente. Mas a fragilização de todo o sistema se deve por esse dreno. Por que ela passa a baixar os juros em 2012 para 2013? Todas as manifestações se dão a 2013, a partir de meados de 2013 você não tem mais governo nesse país. Você tem guerra, ela é reeleita, mas como eles disseram, se ganhar não governa, e não governou, teve que chamar lá o cara do Bradesco, enfim. 2013, 2014 para cá, são mais de 4 anos. Há 4 anos estão consertando. Mexeu alguma coisa? Não. Caiu 3,5%, caiu 3,8%. Né? Estavam pensando que nesse ano, novo governo, vamos criar confiança, vai crescer 3%, já baixaram para 2,6%, e hoje já baixaram para 2% as previsões. Né? Gente, não funciona. 3 anos atrás, no programa da Maria Lídia, na TV, ela me disse, não, mas o Banco Central está dizendo que é uma luz, enfim, está retomando a economia. Eu disse, olha, é o Banco Central, eu sou Ladislau, tá? Mas, francamente, não vai retomar, porque com esses vazamentos improdutivos, o negócio não funciona, não tem como. Certo? Gente, isso não é opinião, coisa do gênero. Você pega o dinheiro, você coloca onde tem efeitos multiplicadores. Aplicação financeira não é investimento. Você tem poder ter o Wall Street da vida com todas as suas competências nos Estados Unidos, certo? E a economia deles está... Né, certo? E mais, nós temos um desemprego de 12 milhões de pessoas. Né? Chegou a 13%, nós tínhamos um desemprego de 4,8%. Certo? E não teve, durante o governo Lula e do governo Dilma, déficit significativo. É pilantragem. Vocês vão pegar nesse livro, vocês vão ver os dados. Gente, eu queria recomendar, realmente é um bom investimento para vocês esse livro. Tá? Vocês vão pegar, vão ler, vão entender a coisa. Eu não queria parecer um garoto propaganda do livro, mas sabe o que é? Eu sei que num dos lançamentos feitos, né, me chamaram, tinha uma massa grande de gente, né, para eu falar do meu livro, né? Eu peguei para o livro, olhei para a massa e falei, gente, esse livro é muito bom, viu? Aí todo mundo riu, muita gente levou o livro. Por que eu faço um livro que é no papel, que é online gratuitamente, que está em vídeos e que está na plataforma da discussão? Porque é uma outra forma de um acadêmico fazer livro. Né? Porque, normalmente, eu faço um livro, tenho pontinhos na CAPES, né? Certo? Isso aqui, para um acadêmico, fazer um livro é que nem botar um ovo, né? Tipo, olha eu, né? Certo? Eu quero que as pessoas entendam as coisas, né? Certo? E não é complicado. Agora, a vantagem minha, que eu trabalhei esses anos em muitos países, enfim, na China, na Mongólia, na Ásia, 7 anos na África, etc. Eu aprendi como funciona esse negócio. Então, eu comunico, né? Gente, vamos cuidar da vida? Como é que vocês estão? Obrigado. Então, tá bom, a gente vai para mais uma última. É um pedido aí para vocês, agora que a gente está se encaminhando ao fim, quem puder, na hora de sair, recolher a cadeira ou o banquinho e deixar aqui na porta desse espaço aqui ao lado, aqui nos ajuda bastante aí. As poltronas não, mas nos ajuda aqui na pós-produção. Oi? Os copinhos também, aqui o pessoal está lembrando. Quem puder dar uma ajuda aqui na função no final aqui, ajuda. A última pergunta, vocês aqui, tinha 3 aqui, tem um ali no fundo. Bom, eu sou o Mário Balanco, eu também sou lá do Butantan. O pessoal do Butantan está em peso aqui, viu? O coletivo Butantan na luta, por sinal.
Eu achei impressionante a sua explanação, eu acho que é muito didático, isso a gente está precisando. Para a gente derrotar esse tipo de sistema, é necessário entender o sistema. Então, a minha pergunta é meio provocativa. O que fazer para derrotar esse sistema? Mas uma outra também. Está muito atual a discussão que a burguesia, os bancos transmitem para a gente, a reforma da Previdência. O quanto a reforma da Previdência e falar, você fazer capitalização é melhor do que ter a Previdência Social. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho sobre isso, como a gente trabalhar essa questão, a Previdência Social e o sistema financeiro. Olha, como enfrentar esse sistema, eu tenho a visão seguinte: não subestimem o poder das ideias. Quando muito mais gente começar a entender, porque o negócio é óbvio, a agiotagem, o negócio de tipo é uma pilantragem de um nível tal que isso fragiliza. Porque quando a gente criticava uns capitalistas, um cara que fabrica sapato, mas está explorando os trabalhadores, é um burguês safado, né? Enfim. Bom, mas pelo menos ele produzia sapato, gerava emprego, comprava máquina, pagava imposto. Esses aí não pagam imposto, colocam dinheiro em paraísos fiscais, organizam evasão de dinheiro de outros, certo? E drenam a capacidade produtiva do país. Então, a falta de legitimidade... Vocês conhecem o Financial Times, né? É o porta-voz desse sistema. O economista-chefe do Financial Times é Martin Wolf. Martin Wolf, recentemente, está no livro, né? Ele diz o seguinte: este sistema perdeu sua legitimidade. Porque quando o sistema explorava, mas expandia a produção, ou seja, o que ele retirava, ele reinvestia para mais fábricas e coisas do gênero, tudo bem. Certo? Não tudo bem conforme o nível de exploração, mas pelo menos, né? Agora não, entende? Você paralisa os próprios produtores, certo? Então, agora, do lado das oportunidades, né? Em termos da Previdência, peguem os trabalhos do Eduardo Fagnani, tá? Estão muito bem explicados, é o melhor especialista nosso nisso. Basicamente, entendam que o sistema de capitalização é muito simples. Por exemplo, eu começo a trabalhar aos 20 anos, começo a colocar meu dinheirinho numa conta, e isso vai rendendo devagarinho. Quando eu ficar velhinho, eu tenho meu dinheiro, eu capitalizei os meus esforços. Isso significa, em termos de Brasil, que todo o dinheiro da nossa poupança vai ser administrado pelos bancos. Eles estão doidos para fazer isso, para se colocar a nosso serviço, naturalmente. Certo? Isso aqui é um massacre, porque quem ganha lá embaixo, não consegue fechar o mês, ele vai lá colocar R$200 ou R$500 por mês para a sua... Ou seja, quem vai se capitalizar é os bancos que vão intermediar esse dinheiro e o pessoal que tem dinheiro lá em cima. Não funciona no Chile, não funciona em lugar nenhum. Um segundo argumento básico é o seguinte: não é pela capitalização. Uma pessoa que trabalhou a vida toda, certo? Que chega à idade que ele precisa o mínimo para a sua sobrevivência, ele não pode trabalhar para ganhar mais coisas, ele tem que ter assegurado uma condição digna de vida. Isso é o básico. Aí dizem, isso gera déficit, mas que déficit relativamente a quê? Isso não é déficit nenhum. Entende? Isso é assegurar a condição de vida. Se assegurar de vida, alguém tem que pagar isso. Pois é, exatamente. Estou entendendo. Quer dizer, gente, como é que funciona a nossa vida, né, em termos da família? Eu tenho isso no meu texto que vocês podem pegar, que é muito simpático, está aqui, chama Economia da Família. É muito divertido. A linha assim, da vida é assim. Primeiro, quando você está nascendo, você gera um custo, você está no vermelho, você está abaixo da linha da coisa, certo? Você gerou custo para a família, tal, depois tem a escola, gera mais custo ainda, tal. De repente, você saiu, entrou no mercado de trabalho, você passa a linha do zero,
Aí você está rendendo. É a fase produtiva da vida. Certo? Depois tem a fase produtiva da vida, você tem aumentos, coisas assim, melhora, vai indo, tal, você chega a uma certa idade, crau, você caiu, você não produz mais, saiu do mercado de trabalho, você está no vermelho de novo. Alguém tem que pagar esse vermelho do idoso, alguém tem que pagar o vermelho da infância, dos não produtivos. Certo? O que faz a Suécia? Pega impostos sobre as empresas, contribuições do governo, né? E também a contribuição do trabalhador, portanto, não só a capitalização do que eu vou poupando, mas a contribuição equilibrada do Estado, das pessoas e da empresa, certo? E eu uso esse superávit, digamos, na fase produtiva, para assegurar, por exemplo, creches de graça, etc., etc., para a infância e para assegurar um decente apoio no chamado estado de bem-estar para os idosos. Isso tem custos? Claro que tem custos. A velhice tem custo, gente. Ela consome mais do que produz. Então, você dizer que isso é déficit, entende? É uma palhaçada em termos de compreensão de que a gente quer como sociedade. Né? Então, isso aqui é compreensão mesmo do processo. O que eles estão querendo, simplesmente, é passar a Caixa Econômica Federal para os bancos, passar o Banco do Brasil para os bancos, passar a Previdência, a nossa poupança para os bancos, né? E os bancos, não sei se vocês notaram, não estão necessariamente identificados com o bem-estar da população. Né? E se os bancos falirem, olha, você sabe que eu estou lendo agora de um negócio de um tal de Hamilton, né, que está dizendo, nós podemos hoje, com as novas tecnologias que foram mencionadas, né, a gente pode assegurar a intermediação financeira sem os bancos. Certo? A gente não precisa dos bancos. Certo? O Michael Hudson calcula que nos Estados Unidos, se não tivessem os bancos, não haveria falta de liquidez na sociedade, pelo contrário, porque como eles dizem assim, eles têm uma produtividade líquida negativa, ou seja, eles extraem mais do que aportam. Então, se você tira os bancos, você vai ter mais dinheiro para o funcionamento da economia. Né? O conceito de produtividade líquida negativa, eu acho maravilhoso o conceito de economia. Né? Se eu bato a carteira de alguém, né, esse alguém vai ter também uma produtividade líquida negativa nesse processo. Né? Gente, eu queria agradecer a vocês, agradecer o interesse de... Vocês conhecem o Grameen Bank, não? Gente, é tipo da coisa óbvia, tá? As mulheres no Bangladesh produziam cestos. Para produzir cestos, eles precisavam de matéria-prima, os bambus, o diabo, enfim, e tal. Mas quem tinha isso, dinheiro para comprar isso, é o comerciante. Então, elas iam no comerciante, e o comerciante dava os bambus para elas, elas faziam cestos, certo? E o comerciante pagava o que queria, porque dizia, olha, o bambu está muito caro, portanto, por esse cesto, agora eu só te pago tanto. E elas não têm como, tinha que botar para o comerciante, porque senão... Ele descobriu que, com pequenos aportes de $2 por pessoa, que é o suficiente para comprar o bambu para um cesto, de repente, a mulher vendia o bambu, o cesto para quem ela queria. Ele começou a multiplicar, eu conheci ele, né, o Yunus, né? Certo? Ele desenvolveu um negócio que foi a apropriação do sistema financeiro pelas próprias produtoras. Certo? Isso levantou a coisa. Nós temos bancos comunitários de desenvolvimento. Eu batalhei, já do tempo da Erundina, ainda tentei fazer, inclusive, um banco municipal em São Paulo. Eu acho que nós temos que ter sistemas, o que a gente chama de finanças de proximidade. Finanças locais. Entende? Porque... quando você tem finanças locais,
os gerentes desse banco, esse pessoal está ali no local, entende? Quer dizer, eles têm que responder para a comunidade. Então, a pressão da utilidade do dinheiro começa a dominar. Então, a gente tem que pensar não só em safadeza das pessoas com esse gênero, tem que pensar na dimensão organizacional, o chamado processo decisório. Como você tem 5 bancos no Brasil, que tem 85% dos ativos, isso aqui não funciona, né? Porque estão em função dos caras lá em cima, que são os acionistas do Bradesco ou de outros. Então, sei. O pessoal descobriu coisas muito interessantes, né? Por exemplo, eles organizaram lá, com a Danone, por exemplo, disseram, olha, não vai prejudicar os negócios de vocês. Em vez de fazer só esse danoninho caro, com pedacinhos de fruta e não sei o quê, e todos esses negócios, por que vocês não fazem um iogurte em que a gente vai acrescentar um pouco de ácido fólico, um pouco de alguns micronutrientes que chamam, né? Que vai melhorar radicalmente a saúde das crianças, certo? A Danone achou, olha, realmente custa uma merreca, né? Certo? E produziram um tipo de um potinho que se difundiu. Para a Danone foi uma mudança de cabeça e disseram, olha, não necessariamente fazer o bem social é mal em termos econômicos. Certo? E isso é fundamental. Enquanto não houver, a nível de cada entidade, cada empresa, que eles têm que equilibrar o interesse econômico, o interesse social, né, e o interesse ambiental, o negócio não vai funcionar. Certo? Hoje te empurram qualquer porcaria, dizendo, não, mas o cliente pode olhar na etiqueta ali, os nutrientes, as coisas, tal, e decidir ele mesmo, né? Porra, quem é que tem tempo de olhar aquelas... para já tem que levar a lupa, né? Enfim, o microscópio, né? Para ler aqueles negócios, né? Na realidade, é o que o pessoal está levantando, a dimensão da ética, né? Do sistema corporativo. Por que não funciona na ética no sistema corporativo? Não necessariamente porque os caras são sacanas, mas porque o cara da Samarco, quando recebe um engenheiro que diz está vazando, ele diz, meu amigo, não tem como. Tá? O pessoal da Billiton, o pessoal da Vale, do Vale Par e do Bradesco exigem aquele bilhão de rendimento por ano, senão eles mudam de empresa. Certo? E o cara que está lá em cima no Bradesco não está nem sabendo o que é um DIC, o que é uma coisa assim. Ele está pensando quanto rende. Está me entendendo? Eu tenho um capítulo no livro que chama Desresponsabilização. Certo? Porque não virou todo mundo sacana no mundo. Inclusive, são gente informada. Mas o cara que no meio do conselho de administração, está todo mundo calculando quanto vai ser seu bônus, um cara que lá no meio vai dizer, sabe o quê? Vamos proteger o meio ambiente, esse negócio. Eu vou dizer para ele, meu amigo, faz o quê? Sabe? Pega o teu bônus, faz uma ONGzinha e tal. Né? Mas o nosso dinheiro... Né? Então, na realidade, é sistêmico. Isso é muito importante. Né? Daí a importância da gente entender como funciona. Gente, eu posso ir embora? Obrigado aí, professor Ladislau. Obrigado a todo mundo aí, mais uma vez aí. E valeu. Enfim, os livros estão à venda ali fora, quem quiser. As cadeiras aí de madeira, quem puder dar uma ajuda aí, levar aqui para a salinha aqui do lado, para frente aí, já dá um adianto aí para a gente.